nunca pensei que encontraria algo assim. Quando você entra na casa de um estranho, espera o quê? Talvez uma bagunça, uma decoração estranha, ou até mesmo um cheiro peculiar, mas nada que pudesse realmente mudar sua visão sobre o mundo. Bem, eu estava errado. Deixe-me começar pelo começo. A primeira vez que eu entrei naquela casa, tudo parecia normal no início, sabe? Portas de madeira, uma sala de estar com móveis antigos e um corredor que parecia levar a mais um monte de cômodos comuns. Mas havia algo estranho, algo na maneira como as coisas estavam organizadas. Era como se os objetos estivessem em lugares que não faziam sentido, como se fossem colocados ali por alguém que queria esconder algo, mas sem saber como disfarçar isso completamente. Foi quando eu encontrei a porta do porão. Não sei porquê, mas meu instinto me disse para não abrir, para não descer. Algo na maneira como a maçaneta estava torta, como se tivesse sido forçada, me fez hesitar. Mas, claro que eu tinha que dar uma olhada. Afinal, quem sou eu para recusar um mistério? Com a chave que encontrei sobre a mesa da cozinha, entrei e desci as escadas rangendo. A cada degrau, o ar ficava mais pesado, mais abafado. E foi quando eu vi o que estava escondido lá embaixo. Não era apenas um amontoado de coisas velhas como eu esperava. Era outra coisa. Eu não sabia o que pensar. Um amontoado de livros antigos, pedaços de móveis quebrados e uma caixa de madeira simples, mas de aparência peculiar, estavam empilhados em um canto. O que me chamou a atenção foi a caixa. Era como se ela estivesse me chamando. O que ela escondia? Um segredo. Um presente de outro tempo. A caixa estava lacrada e havia algo gravado nela. Uma palavra, ou talvez um nome. Algo que eu não conseguia entender de imediato. Mas uma coisa era certa. A curiosidade me consumia. Com um estalo, a tampa se abriu e eu quase caí para trás. O que estava dentro não fazia sentido algum. Um amuleto, alguns papéis envelhecidos e uma foto. Mas não uma foto qualquer. Uma foto de alguém que eu conhecia. Um velho amigo meu. Ou pelo menos alguém que eu pensava ser um amigo. Era como se aquele amuleto tivesse o poder de puxar as memórias para fora da minha mente. Como se algo estivesse me controlando, me forçando a olhar para as lembranças que eu tinha enterrado há muito tempo. Eu estava apavorado. E mais assustador ainda. Alguém sabia disso. Antes de continuar, se você gosta dessas histórias reais de arrepiar, já deixa o like, comenta aí o que você faria no meu lugar e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias do Reddit. Agora, segura firme, porque as coisas começam a ficar bem mais estranhas. Eu ainda estava parado em frente àquela caixa. A luz fraca do porão tremeluzia, projetando sombras nas paredes e transformando tudo em algo saído de um pesadelo. A caixa era simples, madeira escura, velha, coberta de poeira, mas parecia errada, como se ela não devesse estar ali, como se alguém tivesse tentado escondê-la de propósito. Me ajoelhei e toquei na tampa, fria, fria como pedra. O cadeado estava enferrujado, mas incrivelmente resistente. E aí, enquanto eu tentava forçá-lo com uma chave velha que encontrei sobre uma estante, ouvi um barulho seco vindo de trás de mim. Toque, toque. Não foi um som forte. Foi mais como um leve toque, mas o suficiente para me fazer congelar. Virei devagar. Nada. Só o som do meu próprio coração batendo alto demais nos ouvidos. Eu ri nervosamente, tentando me convencer de que era apenas o vento. Mas o ar ali embaixo estava parado. Respirei fundo e abri a caixa. Dentro havia 3 objetos. Um pequeno caderno de capa preta, um amuleto estranho de metal com símbolos gravados e uma fotografia. Mas não era uma foto antiga como eu esperava. Era uma foto recente, tirada talvez há poucos dias. O foco estava em uma pessoa. Eu. Na foto, eu estava exatamente no mesmo porão. Mesmo ângulo, mesmo casaco, mesmo olhar confuso. Mas o que me fez largar a foto e cair para trás não foi me ver ali. Foi perceber que, no fundo da imagem, bem atrás de mim, havia alguém me observando. Um homem, alto, com o rosto coberto por uma máscara branca rachada. Eu olhei para trás, o coração disparando, a respiração travando. Nada. Mas o cheiro metálico e pesado no ar estava cada vez mais forte. Peguei o caderno. As páginas estavam cobertas de anotações frenéticas, em caligrafia tremida. Uma palavra se repetia várias vezes, como um mantra.
Não olhe para ele. A partir daquele momento, eu sabia que devia sair dali. Mas algo me dizia que se eu subisse aquelas escadas, alguma coisa viria atrás de mim. Eu hesitei. E foi aí que a luz do porão piscou uma vez, duas, e apagou. O som que veio em seguida foi o pior de todos. Um passo, depois outro, e outro. Cada um mais pesado que o anterior, aproximando-se. Senti o ar gelar. E então, um sussurro, tão perto do meu ouvido que eu podia sentir o ar quente das palavras. Você não devia ter aberto a caixa. Eu quase podia sentir a respiração daquela coisa atrás de mim. O ar estava denso, pesado, como se algo estivesse sugando a vida dali. O caderno nas minhas mãos tremia, mas não era só por causa do medo. Era como se o próprio objeto estivesse reagindo ao que estava acontecendo ao redor. O silêncio foi interrompido novamente, mas desta vez não eram passos. Era um som mais suave, como um arranhar, mas vindo das paredes. Como se algo estivesse tentando sair, algo que estava preso lá há muito tempo. O vento lá fora não era o suficiente para explicar o que estava acontecendo. Eu estava paralisado. Minhas mãos suavam enquanto o caderno continuava ali, com a palavra "não olhe para ele" se repetindo nas páginas. Senti o impulso de seguir as instruções, mas a curiosidade era mais forte. Não olhei para a porta, mas sabia que de algum jeito algo estava ali, esperando. A casa parecia mais escura, mais fria, a cada segundo que passava. Eu sabia que devia sair, mas minha mente estava sendo consumida pelo que eu tinha encontrado. Uma parte de mim queria ignorar, queria esquecer e sair da casa, mas a outra parte queria entender o que estava acontecendo. Queria descobrir o que aquelas palavras significavam. De repente, ouvi o som de uma porta se abrindo com um estalo baixo, quase imperceptível. O coração disparou. Eu não queria olhar, mas de alguma forma, minhas pernas se moveram sozinhas. Andei lentamente em direção ao som, sem saber o que estava acontecendo. Era como se algo estivesse me guiando. Quando cheguei à porta, meu corpo tremeu. Não sabia o que me assustava mais. O fato de estar sozinho na casa ou a estranha sensação de que não estava mais tão sozinho assim. Com a mão, toquei a maçaneta. Não resisti e abri. A escuridão lá dentro me engoliu e, de repente, eu estava dentro de um novo ambiente, uma sala que eu não tinha visto antes. As paredes estavam cobertas de símbolos, os mesmos que estavam no amuleto. Eu sabia que não devia estar ali, sabia que deveria virar as costas e sair correndo, mas algo me impedia. Algo estava me forçando a olhar, a continuar. E foi quando eu vi a figura na parede, desenhada, mas com uma precisão tão assustadora, parecia que a figura estava se movendo, tomando forma. Ela estava me observando, e de alguma forma, eu sabia que não era apenas uma pintura. De repente, tudo ficou mais nítido. O ar ficou gelado, e a sensação de alguém me tocando a pele se tornou insuportável. Era como se eu fosse observado a todo momento, como se aquelas paredes estivessem vivas e soubessem exatamente o que estava acontecendo. Então, o pior aconteceu. A luz piscou novamente, mais forte dessa vez, e a sala que estava vazia segundos antes estava cheia. Cheia de sombras que se moviam, algumas com formas humanas e outras que não tinham explicação. Eu não sabia o que fazer. Fechei os olhos, esperando que aquilo fosse apenas uma ilusão. Mas quando os abri, a sombra na parede estava mais perto. Eu podia ver a forma, os olhos penetrantes que me observavam e a boca aberta em um sorriso que não parecia humano. A última coisa que ouvi antes de a luz apagar de vez foi o sussurro: "Agora, você me pertence." A escuridão tomou conta da casa. Eu não sabia mais onde estava. A sensação de estar sendo observado, de ser cercado por algo que não podia ver, só aumentava. Minhas mãos estavam suando, meu corpo estava gelado, e mesmo sabendo que deveria sair dali, meus pés não se moviam. Algo me impedia. A voz, o sussurro: "Agora você me pertence." Não conseguia parar de pensar nas palavras. Elas ecoavam dentro da minha cabeça, como se estivessem imortalizadas ali, martelando meu cérebro. O que aquilo significava? Quem era essa coisa? Por que eu estava sendo atraído para isso? Tentei gritar, mas minha garganta parecia seca demais para emitir qualquer som. Fechei os olhos novamente, tentando me concentrar, tentando afastar o medo que me consumia. Mas quando os abri, não estava mais sozinho.
No canto da sala, onde antes havia apenas sombras, agora havia algo, uma figura. Não era uma pessoa. O corpo parecia desfeito, como se estivesse se retorcendo, com os ossos estalando a cada movimento. A figura não tinha rosto, mas eu sabia que estava me olhando. A sensação de ser observado era insuportável. Eu recuei até a parede, minhas costas batendo contra a superfície fria. Não sabia o que fazer. Cada movimento, cada respiração parecia ser um risco, uma provocação para aquilo. A figura estava ficando mais nítida, mais definida, como se estivesse se aproximando. Foi então que a luz piscou novamente. Mas dessa vez, a luz não se apagou. Em vez disso, ela iluminou a sala inteira, revelando o que antes estava oculto. A parede estava coberta de fotografias, milhares delas, como uma colagem gigante, estendendo-se por toda a superfície. Eu não consegui me mover. As imagens eram minhas, ou pelo menos era eu nelas. A cada foto, um momento da minha vida estava sendo capturado. Cada momento que eu tinha esquecido, ou que queria esquecer, estava ali. O meu aniversário de 10 anos, a viagem com os amigos, o momento em que conheci um amor de verão. Cada lembrança estava ali, mas algo estava errado com todas elas. Eu não sabia o que, mas algo naquelas imagens me incomodava profundamente. E então, no meio de tudo, encontrei uma foto que eu não reconhecia. Era uma foto minha, tirada naquele exato momento. Eu estava parado naquela sala, olhando para a parede, mas a foto mostrava alguém atrás de mim. A figura. Ela estava ali, olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que eu ia olhar. O pânico me consumiu. Quase caí de joelhos, mas não consegui. Eu estava preso ali, na frente dessa parede de memórias distorcidas, com os olhos da figura me observando. E foi quando eu ouvi, novamente, o sussurro. Agora é a sua vez. Você vai ficar aqui, para sempre. Naquele momento, a parede começou a tremer. As fotos começaram a se mover, mudando, distorcendo. As figuras nas imagens começaram a sair, uma a uma, vindo em minha direção. Cada foto agora estava viva, movendo-se, andando em direção a mim. Eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia se era a minha mente jogando truques em mim ou se tudo aquilo era real. Mas uma coisa eu sabia. Eu precisava sair. Mas minhas pernas não me respondiam. E aí ela apareceu. A figura de rosto inexpressivo, sem olhos. Só um vazio profundo onde deveriam estar. A luz piscou uma última vez, e tudo ficou em completo silêncio. Eu sabia que não tinha mais para onde correr. Eu fiquei ali, parado, congelado de medo, sem saber o que fazer. A figura se aproximava. Seus passos eram silenciosos, mas de algum modo eu podia sentir o peso de cada movimento dela. Cada passo que ela dava me fazia sentir como se minha vida estivesse sendo drenada, como se tudo ao meu redor estivesse desmoronando. Eu olhei para as paredes, para as fotos que estavam ganhando vida, se movendo, se retorcendo. Cada uma delas parecia me chamar, como se estivesse me pedindo para me juntar a elas. O espaço ao meu redor parecia diminuir, o ar ficava cada vez mais denso, e a sensação de estar preso era insuportável. A figura estava agora a poucos metros de mim. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa na garganta. O medo me paralisava. Eu não sabia o que ela queria, mas eu sabia que ela estava ali para me levar. E então, quando ela estava a menos de 1 metro de mim, a luz piscou uma última vez. Mas desta vez, foi diferente. Em vez de apagá-la completamente, a luz iluminou um único ponto no fundo da sala. Eu olhei confuso e vi a porta de saída. Não sabia como não tinha notado antes, mas ela estava lá, fechada, mas visível. Sem pensar, dei um passo atrás, então outro, e mais um. A figura não se mexeu, mas suas sombras começaram a se espalhar pela sala, cobrindo cada canto como se tentassem me aprisionar. Eu não podia esperar mais. Corri em direção à porta. Minhas mãos tremiam enquanto eu alcançava a maçaneta. Eu podia ouvir a figura se aproximando, mais e mais, mas não olhei para trás. Girei a maçaneta e empurrei a porta com toda a minha força. Quando a porta se abriu, uma onda de luz me cegou momentaneamente. Eu dei um passo para fora e senti o vento frio em meu rosto. Estava fora daquela casa, mas não estava livre. Ao olhar para trás, vi a casa ainda ali, intacta, com todas as luzes apagadas. Mas no topo da escada, na janela,
Eu vi uma sombra, uma última olhada da figura, que agora parecia sorrir para mim. Agora você vai entender. Não há fuga. A porta bateu atrás de mim com força, fazendo o som ecoar pelo vazio da noite. Mas algo estava estranho. A rua estava vazia, silenciosa, como se o mundo inteiro tivesse parado. Eu não sabia se o que aconteceu foi real ou se estava apenas na minha mente. E então, em um impulso de pavor, percebi algo terrível. O caderno, o amuleto, tudo o que eu tinha encontrado na casa estava nas minhas mãos. Eu tinha trazido tudo comigo. O ciclo não havia terminado. Eu não sabia se estava fora daquela casa ou se eu ainda estava dentro dela.